Olá, meu amigo, minha amiga, povo de Deus, a paz do Senhor seja com todos. É um prazer muito grande poder estar com vocês aqui nessa live para trazer a vocês aquilo que é e sempre será a palavra de Deus para os nossos corações. Bom, eu estou com a minha Bíblia aberta aqui em Jeremias, capítulo de número 1, e eu tenho aqui uma escrita da palavra de Deus que com certeza serve para os nossos corações. Jeremias capítulo 1, versículo 1 diz: palavras de Jeremias, filho de Uquias, dos sacerdotes que estavam em Anote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, do 13º ano do seu reinado. Ele veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano do 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no 5º mês. Queridos, eu vos quero trazer aqui essa palavra, que por sinal muito conhecida por todos nós, por todos aqueles que leem a palavra de Deus, que leem a palavra do Eterno, uma palavra que com certeza muda o coração de todos aqueles que ouvem, todos aqueles que estejam atentos, ligados no que diz respeito à palavra. Aqui nós estamos vendo o início do ministério de Jeremias. E quando eu falo início do ministério de Jeremias, estou falando não simplesmente da sua caminhada, porque Jeremias, desde já muito criança, muito novo, já estava no templo observando todas as coisas que os sacerdotes, que os profetas, que os reis e os demais faziam naquela ocasião, apresentando ali a sua adoração, os seus sacrifícios, apresentando a Deus tudo aquilo que lhe era de direito. Mas a pergunta, antes de nós darmos continuidade, é: será que tudo que ali era feito, tudo ali o que era apresentado a Deus, era entregue a Deus, realmente estava sendo de agrado ao coração de Deus? Tudo bem, era um sacrifício que estava sendo feito a Deus. E nessa época, era uma época em que a Babilônia estava prestes a se levantar contra Judá. E como todos sabem, Judá, o reino, era uma das partes do reino do povo judeu, do povo de Israel, em que quando os homens apresentavam o sacrifício, Deus bem conhecia e visitava o coração de cada um. O que eu quero dizer para vocês com isso é que Deus, Ele conhece o coração de cada um de nós. Como nós apresentamos a nossa adoração, o nosso sacrifício, como nós apresentamos a Deus a nossa oferta. A palavra de Deus diz que Deus sonda o nosso coração. Deus sonda o coração do ser humano, Deus sonda o coração do homem. E uma certa vez, Deus, ele começa a lidar com um menino sim, uma criança, Jeremias. Deus fala com Jeremias ainda muito novo. Deus diz assim para Jeremias, que Jeremias, antes de ser formado no ventre da sua mãe, Deus já o conhecia, Deus já sabia quem era Jeremias. E Deus ainda continua dizendo: antes que saíste da madre, te sacrifiquei, ou melhor, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Irmãos, presta atenção numa coisa, não é algo daqui dessa terra. Imagina uma criança, ainda, vamos dizer assim, que não tinha uma experiência com Deus, não tinha ainda uma visão total do que era um profeta, porque Jeremias sabia, ele tinha sido criado no meio de profetas, sacerdotes, reis e tudo mais, mas Jeremias nunca havia vivido ainda uma experiência como um profeta, até porque ele ainda era muito novo. Mas Jeremias, ele consegue ouvir a voz de Deus, e talvez na ocasião fosse a única pessoa que Deus
houvesse encontrado um coração puro e sincero para poder dizer essas palavras. Embora os homens sacrificassem a Deus, mas como eu já disse a você aqui no início, Deus sabia como estava o coração de cada um dos demais. Deus sabia que talvez o coração dos demais não fosse aquele coração totalmente perfeito a qual o Senhor se agradasse. Então Deus vai e diz para Jeremias essas palavras: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saíste da madre, te santifiquei e das nações te dei por profeta. Só que Jeremias, ele conhece bem a voz que fala com ele. Jeremias, ele sabe que não é a voz do pai terreno, que não é a voz de um familiar que está falando com ele, mas a voz do Senhor quem fala com ele. E aí Jeremias responde o seguinte: então disse eu, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Irmão, você sabe o que me chama muito a atenção nessa palavra, nas expressões de Jeremias dentro dessa palavra? É que Jeremias já tem o conhecimento de que Deus fala com ele, de que Deus está chamando a ele para uma obra, de que Deus está trazendo aqui a ele uma condição de um homem de Deus que vai para as nações ministrar, falar do amor dele. E ele sabe da responsabilidade, que esta responsabilidade é uma responsabilidade muito forte, muito grande. Então Jeremias diz o quê? Jeremias diz: Senhor, eu sou ainda uma criança, não sei falar. Senhor, eu ainda sou uma criança, eu não estou preparado ainda para tal obra, para tal função dentro de um ministério, dentro de uma obra, dentro de um reinado. Só que Deus, queridos, para Deus não existe limitação. Para Deus não existe essa história de que é criança, de que não sabe falar, de que ainda é muito novo, de que não existe experiência. Às vezes o homem, ele limita o ser humano em algumas questões, só que Deus, queridos, quando ele quer fazer, ele com certeza levanta o homem e com certeza ele faz ali uma grande obra, um grande mover, como ele vai fazer com Jeremias. E ele diz para Jeremias, é como se Deus dissesse assim: Jeremias, não se sinta limitado, não se sinta incapaz, porque eu vou fazer com você. Eu quero que você saiba, meu irmão, que está em casa, que ainda que haja limitações da tua parte, ainda que você haja, dizendo até que haja situações na tua vida, posicionamentos na tua vida, que você ainda seja incapaz e que talvez você diga assim: eu preciso de mais tempo para me preparar. Só que Deus está dizendo que o tempo é hoje, o tempo é agora o tempo que Deus quer fazer. A única coisa que Deus quer de você é que você não diga que é uma pessoa despreparada, que você é uma criança, que você não está no teu momento para poder fazer, porque este momento quem prepara é Deus. Todas as coisas que Deus quer fazer é justamente porque Ele está te capacitando para que você vá e para que você faça. Então não diga para Deus que você é uma criança. Não diga para Deus que você não tem condições, que você não consegue, que você não pode. Porque foi isso que Deus disse para Jeremias. Se você olhar aqui pela palavra de Deus, o que foi que Deus disse para Jeremias? Jeremias, não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e o tocou na boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca.
Deus hoje manda dizer para você que Ele coloca as palavras dele na tua boca. Deus hoje está dizendo que está a tua boca sendo tocada por Ele, para que a obra seja concluída sobre a tua vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Querido, querida, em nome de Jesus, receba aí o poder, receba aí a visitação do Senhor, receba aí o Espírito Santo de Deus, que nesta noite, nesta madrugada, está visitando a tua vida e trabalhando de uma forma tão poderosa, que a tua alma vai ser verdadeiramente edificada pelo Espírito Santo. E o Senhor, com certeza, Ele há de fazer coisas lindas, coisas tremendas em favor da tua vida, para que tudo saia conforme a sua vontade. Aquilo que está fora do lugar, Deus está colocando hoje. Aquilo que está fora do desejo de Deus, da presença de Deus, Deus está tocando para tudo entrar no lugar, para tudo ser tremendamente trabalhado pelo Senhor. Deus está tocando na tua vida, derramando o Espírito Santo, o poder, a glória, a virtude sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nunca diga para o Senhor que você é uma criança, porque para Deus não há limitação. O Deus a qual nós servimos, para Ele não há sombra de variações. Quando Deus escolheu você, Ele tinha certeza de quem Ele estava escolhendo. Deus sabia muito bem em quem Ele estava investindo, a quem Ele estava separando, a quem Ele estava escolhendo para poder fazer a sua obra. Oh, rebalacalabassore me candarabacere me candarábia. Oh, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, nesta madrugada o Espírito Santo diz que está trabalhando sobre a tua vida. O Espírito Santo está te honrando neste momento, trabalhando em teu coração, trabalhando em tua vida, trabalhando em tua casa, trabalhando em tua família, mas tão somente Deus diz: cuida da minha obra, cuida daquilo que é meu, porque da tua casa e dos teus eu cuido. Oh, aleluia. Ah, Senhor Jeová, eu não sei falar, você sabe falar. Ah, Senhor Jeová, eu sou uma criança. Não, você não é uma criança. Você é alguém que Deus escolheu, alguém que Deus confiou a palavra sobre a tua vida. Meu irmão, se prepara, porque é diante de multidões que Deus há de colocar você e honrar a tua vida de uma forma poderosa, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então creia no poder de Deus, creia na palavra do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe grandemente a tua vida, poderosamente a tua vida. Nunca diga para Deus que você é uma criança, porque você é fruto do sonho de Deus. Deus te abençoe, um forte abraço e até mais. Eu chego com sede aqui, na tua casa eu vou ficar. Tu conheces o meu nome antes de eu falar. Mãos erguidas no altar, o meu peito vai se abrir. Teu amor me chama pelo nome, pra eu nunca mais fugir. Eu ouço o céu se mover quando o povo começa a clamar. Teu fogo vem sobre nós, tua presença vai ficar. Igreja,